Começando aqui essa nova fase no canal, antes de tudo eu queria agradecer todas as pessoas que mandaram mensagens depois do último vídeo na sexta-feira. Se você ainda não viu ainda e gosta aqui do meu trabalho, eu recomendo que você assista. Algumas mudanças precisam acontecer aqui no canal para que a gente possa continuar criando conteúdo sem necessariamente correr riscos gigantescos. E eu queria agradecer do fundo do coração, vocês não só me apoiaram nessa decisão, como também me escreveram várias e várias mensagens contando por que vocês gostam aqui do canal, então vocês me deram muita força para essa nova fase. Eu não esperava uma resposta tão positiva de todos vocês. Do fundo do meu coração eu queria agradecer todo mundo. Eu vou responder os comentários de todos, vai demorar um pouquinho porque são muitos, mas eu faço questão. Vocês são incríveis e me deu muito mais força para essa nova fase. Seguindo a programação que eu já tinha criado aqui pro canal, hoje a gente vai falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia, o novo lançamento da Netflix. Esse filme ele traz pra gente algumas questões bem interessantes. É uma daquelas obras que eu particularmente fui assistir com uma certa expectativa. Eu acho que o Robert Pattinson, que é o novo Batman, ele faz escolhas bem interessantes para os projetos que ele vai participar. É um ator que gosta de filmes um pouco mais estranhos ou então de personagens diferentes. Ele sempre está se relacionando ali com projetos interessantes. Nem sempre são projetos com grandes histórias, mas com propostas muito bem definidas. Tem uma coisa ali nesse trabalho do Robert Pattinson que é buscar realizadores, buscar autores para trabalhar juntos. E ele faz isso tanto nas escolhas em relação aos diretores e diretoras com que trabalha, mas também em relação às próprias histórias. Então a gente vê filmes como Good Time, a gente vê o The Rover. Tem muitos filmes que o Robert Pattinson escolheu que são realmente interessantes. E geralmente eu costumo gostar desses filmes. E eu também estava curioso para ver o Homem-Aranha, né, o Tom Holland, em um papel dramático. Eu ainda não acompanho a carreira dele fora do trabalho com o Homem-Aranha, se bem que ele está em um filme bem interessante com o próprio Robert Pattinson, The Lost City of Z, que é um baita filme interessante também. Então eu fui com essas expectativas, fui percebendo que tinha um elenco interessante para a obra, mas eu acabei não gostando tanto da experiência quando ela acabou. É um filme interessante para se assistir, eu recomendo para vocês, ainda mais nesse ano, né, que a gente tem poucas estreias, os streamings e os seus lançamentos acabam chamando uma atenção até maior do que eles chamavam um tempo atrás, e vem mostrando aí a sua importância também. Mas esse filme, ele conta uma história que é bem curiosa, eu gosto do tema em si, eu acho que é um tema muito rico, um tema desafiador também, que é basicamente em relação à fé. No caso aqui do filme, a fé e o excesso, digamos assim, da fé, essa loucura por trás da fé. E o próprio diretor, depois que eu assisti o filme, eu fui assistir uma entrevista dele no YouTube, ele falou que o seu filme era sobre a obsessão da fé. E esse tema, além de ser muito rico, ele é bem complexo também. Existem vários caminhos que podem ser percorridos. A história começa, de certa forma, insinuando para nós, através de um narrador, que esses dois homens que não têm uma conexão nas suas vidas, um é ex-soldado que acabou de voltar da guerra e o outro um fotógrafo misterioso que a gente vem a descobrir que é um psicopata ao longo da história, esses dois homens que não têm conexão alguma, eles são conectados por uma questão. Os dois se apaixonaram pelas suas respectivas companheiras no mesmo dia, na mesma cafeteria. O filme, ele tenta criar essa noção de que as coisas estão conectadas. E aí isso também está muito direcionado ao próprio tema do filme. Como a gente fala sobre fé, muitas vezes dentro da fé existe uma busca por respostas, uma busca por conectar os pontos. Cada religião tem a sua própria estrutura e aqui no filme especificamente, por mais que ele não faça tantas analogias, né, aos símbolos, a gente está pensando mais ali no catolicismo, né? Então essa questão de rezar para uma figura, para um objeto, no caso a cruz. E o diretor, ele tenta demonstrar que os personagens e as suas escolhas, justamente pela obsessão que eles têm, eles acabam se encurralando, eles acabam perdendo a sua humanidade. E isso acontece com cada um deles. E a partir de certo momento, ali no começo do filme, você já consegue entender essa mensagem com muita clareza, com muita velocidade. Fica muito claro que a gente está falando sobre os excessos, né, sobre essa obsessão pela fé e até mesmo essa loucura, né? Os seus personagens chegam a um nível muito próximo da loucura. Pessoal, antes da gente continuar falando aqui sobre o filme,
Eu esqueci de falar pra vocês durante a gravação de uma novidade muito bacana que vai rolar. Eu estava esperando encontrar as pessoas certas, estava procurando as pessoas certas. Eu encontrei um grande escritor, um grande designer e a gente se uniu para falar sobre cinema no Mandíbula Podcast. E no dia 24 de setembro, quinta-feira, às 8 horas, estreia o podcast em todas as plataformas. Só que tem uma coisa mais legal ainda, que é às 7 horas lá no meu Instagram, em @GZGustavoCruz, a gente vai fazer uma live de estreia. Então a gente vai bater um papo, responder vocês também. Então eu convido todo mundo para participar. Se vocês ainda não me seguem, me sigam por lá e bora continuar o vídeo por aqui. E aí, eu fiquei curioso com essa questão. Por que será que ele está conectando a história desses dois homens? Essa conexão não existiria sem o papel do próprio narrador na obra, né? O narrador que vai gerando essa conexão. Então já gera aquela noção de que em algum momento a história deles vai se reconectar. Não vai ser apenas um pedaço solto ali dentro do filme. E o que a gente vai percebendo é uma estrutura em que o filme conta essas duas histórias separadas. São dois núcleos, digamos assim. E dentro desses núcleos a gente vai conhecer o filho daquele homem, ou a gente então vai conhecer o futuro do outro homem, qual vai ser a trajetória desses dois núcleos. E ao longo do filme, o diretor ficou bastante tempo sem conectar esses dois pontos, até que no terceiro ato ele volta a conectar. E isso, na minha opinião, enfraquece bastante a história, porque eu fiquei com dúvida se a gente iria acompanhar um filme como Relatos Selvagens, por exemplo, que é um filme mais episódico, né, onde existe um grande tema que está em todas as pequenas histórias dentro do filme, mas as histórias em si, os personagens não se relacionam. E eu acredito que é um caminho super interessante para um filme seguir. Por alguns minutos ali eu fiquei imaginando que esse filme também iria nessa direção, até porque existe assim uma quantidade um tanto grande de personagens e seria bem interessante ter essa estrutura episódica para que a gente pudesse ter ali arcos mais definidos desses personagens, ou seja, começo, meio e fim para cada um deles dentro da obra. É um filme que fala muito sobre essa violência humana, sobre a morte, sobre a fé. Então, como muitas pessoas vão morrer dentro dessa obra, a estrutura episódica parecia ser bem interessante. E aí, o que acontece, na verdade, é que o diretor optou por contar uma narrativa única. Então, tudo aquilo que a gente está assistindo está conectado. Aquelas histórias, aquelas narrativas, elas vão se encontrar em algum momento. E isso também seria muito interessante. A grande parte dos filmes que a gente assiste vão nessa direção, só que a história vai meio que se perdendo nessa direção. O que a gente acaba tendo é um filme que rapidamente fala sobre as suas intenções, que rapidamente deixa suas intenções na mesa super claras, e aí o seu discurso ele começa a, de certa forma, se desgastar. Não existe uma evolução para que o discurso do diretor tenha força no filme. O que eu quero dizer com isso é, desde as primeiras cenas a gente já entende do que o filme se trata. E aí depois disso, parece que o diretor não consegue evoluir o discurso. Os seus personagens, por mais que a gente tenha um elenco super interessante aqui, eles não se desenvolvem tão bem. Geralmente são personagens um pouco mais maquiavélicos, são personagens sem humanidade, e isso fica frágil, né? Isso faz até mesmo com que os personagens que teoricamente a gente deveria conhecer um pouco melhor fiquem numa superfície um tanto rasa, e também outros personagens que tinham tudo para serem mais interessantes, como o próprio personagem do Robert Pattinson, eles ficam num certo nível um tanto raso, e aí a gente só descobre um pedaço, uma característica daquele personagem. Por mais que a interpretação seja boa, a gente fica querendo entender um pouquinho mais o porquê daquele personagem estar na história. Ele não tem um efeito tão grandioso assim. Isso porque todos os personagens estão ali para fortalecer aquele discurso que a gente já tinha entendido. Então dá essa sensação de que a história fica devendo um pouco. E aí no final do filme, a sensação que eu tive é que o diretor, ele cria um novo filme, com um certo nível de ação, um certo nível de conexão. Ele vai conectando os pontos que até o primeiro e segundo ato não tinham sido conectados. E aí gera uma velocidade e gera até mesmo uma aleatoriedade que vai um pouco contra ao que ele estava dizendo, né? Como ele estava querendo contar uma história que ia numa direção de conexão, de que as coisas já estão escritas ali, parece que o diretor precisou forçar algumas situações para que o arco e para que aquele discurso de fato acontecesse da forma que ele esperava. Isso enfraquece bastante o filme. A gente acaba vendo um filme que o discurso, ao invés dele se fortalecer ao longo da história, ele vai perdendo força, ele vai perdendo até mesmo o seu sentido, vai ficando bastante confuso e de certa forma o filme precisa entrar em alguns atalhos para conseguir resolver o problema que criou para si mesmo.
Então fica aqui minha recomendação para vocês assistirem, ainda assim acho importante dar uma olhada, afinal de contas é um filme com um elenco bem bacana, a gente tem bons atores e atrizes trabalhando no filme, por mais que seus personagens eles acabem tendo um limite, digamos que eles poderiam ter ido muito além com aqueles personagens, poderiam ter brincado bastante porque tem talento para isso. Então fica aqui a minha análise sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por estarem me dando tanta força nesse momento aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o feedback de vocês aqui também, que eu quero sempre ir evoluindo o formato. Então agora estou aqui, vou aparecer em todos os vídeos e é claro, eu junto com o meu editor, o Gabriel, a gente tem como grande objetivo deixar esses vídeos cada vez melhores e a sua opinião é muito importante, então deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva. Eu tenho certeza que se você é apaixonado por cinema, você vai curtir bastante o conteúdo aqui. Eu tenho vídeos novos toda segunda e sexta-feira e a gente se encontra no próximo.